A graça e a paz, meus irmãos. Hoje é dia de concurso público, né? As pessoas estão competindo por uma vaga de trabalho. E que Deus abençoe a todos que se dispuseram a fazer esse concurso, suas famílias também que estão ansiosas pelos resultados. Hoje quero trazer uma palavra para você e quero que você possa acompanhar comigo atentamente. Eu sei que Deus está no controle de tudo e eu estou passando aqui, irmão, mas o tema não está passando lá. Será que já foi aqui que não vai? Tá bom. E hoje o tema da minha pregação para você é: tudo pode mudar, mas o meu Deus não muda. Queria que você pudesse curvar seus olhos assim, baixar sua cabeça e orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Deus, ó Pai, aquieta a minha alma. Deus, Senhor Jesus Cristo, faça com que o meu coração esteja aberto para ouvir a Tua voz. Que nenhum empecilho possa impedir de chegar a Tua palavra ao meu coração. Ó Deus, e que a Tua palavra possa fazer aquilo que ela sabe de fazer melhor, que é me edificar, me confrontar, me purificar, me ajudar, fazer-me crescer, a dobrar os meus joelhos perante o Senhor, adquirir fé. Em nome de Jesus Cristo, Deus, revela-te a nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. Tudo pode mudar, mas o meu Deus não muda. Glórias ao Senhor. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, o verso é o 28. Vou pedir que vocês possam auxiliar nossos amigos que vieram hoje, porque a leitura é um pouco extensa, não dava para colocar no Data Show. Mas aí está a passagem bíblica de Lucas, capítulo 19, verso 28. Vamos até o 44. Essa semana foi uma semana de provações, uma semana de enfermidades, mas a glória do Senhor sempre prevalece. E o texto que eu quero trazer para vocês está assim intitulado: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz do céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando iam chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo
e ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Glórias a Deus. Eu só vou pedir para me ajudar a desligar ali o ventilador, que a minha garganta está bem ruinzinha. Muito obrigado, irmã Juliana. Hoje é domingo que antecede a Páscoa. Conhecido como Domingo de Ramos, na nossa comunidade cristã, e principalmente na comunidade católica. Nós estamos aqui numa área de uma igreja muito famosa, a Igreja Católica, a Igreja de São Pedro. E hoje é o domingo que antecede a Páscoa e é uma grande festividade, onde as pessoas trazem ramos de árvores e levam para serem abençoadas durante a missa. E depois eles levam isso para as suas casas. Quem já foi católico aqui? Você conhece muito bem esse momento, esse ritual que é feito. Mas esse Domingo de Ramos, ele faz alusão a esse texto que nós acabamos de ler. É o domingo que antecede ao dia de Páscoa, a festa mais importante para os cristãos. É verdade, a Páscoa é a festa mais importante para os cristãos. Ela é mais importante que o Natal. É verdade. O Natal é importante, porque fala sobre o nascimento de Jesus, mas a Páscoa é mais importante porque fala do nosso nascimento em Jesus. Porque na Páscoa nós nascemos em Cristo Jesus. Daqui a 8 dias, Jesus ressuscitará. Jesus será glorificado no dia de Páscoa. Glórias ao Senhor. Jesus passará a ser diferente de qualquer homem nesse dia. Porque todos os líderes do mundo, líderes religiosos do mundo, todos eles foram homens que impactaram muito a sociedade. Mas todos eles morreram e estão sepultados. Joseph Smith, que foi o fundador do mormonismo, ele morreu e está sepultado. Buda, o fundador do budismo, morreu e está sepultado. Allan Kardec, o fundador do espiritismo, ele morreu e está sepultado. Maomé, o fundador do islamismo, morreu e está sepultado. Abraão, o fundador do judaísmo, morreu e está enterrado. O único que morreu e ressuscitou se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, então, ele se diferencia de qualquer outro líder religioso sobre a face da terra. Ele não é simplesmente um homem sábio, ele é o nosso Deus. E nesse dia, já era a 3ª vez que Jesus subia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Todo judeu tinha como hábito participar de pelo menos 3 grandes festas, tá bom? Lá em Jerusalém. Uma dessas festas era justamente a festa da Páscoa. Os judeus se reuniam todos para celebrar o momento em que o povo de Israel saiu do Egito e foi liberto da escravidão. Era a 3ª vez do seu ministério, ele foi muitas vezes, mas depois que Jesus começou a pregar, aquela era a 3ª vez. Ele tinha cerca de 33 anos. Estava com os seus discípulos. A jornada, ela começou lá em Jericó, quando ele cura lá o cego em Jericó. Jericó é bem distante. Jesus vem lá da Galileia. Galileia fica assim lá no norte de Israel, fica bem longe.
E ele vem de lá, passa pela região de Jericó, faz muitos milagres, vai até Betânia, fica lá um tempo em Betânia. Betânia, vocês sabem, era o lugar onde ele gostava de estar, porque ele tinha amigos lá, a família de Maria, de Marta e de Lázaro. Tinha muitos galileus ali naquele local, reconheciam Jesus como Deus, e ali ele ficou parado. Foi naquele dia em que Maria veio e ungiu o Senhor, o corpo de Jesus, com o seu óleo, com o seu perfume. Depois então, desculpe, irmão. Depois que ele sai justamente de Betânia, que ele é ungido, ele vai então a Betfage, bem pertinho de Betânia, bem pertinho. A caminhada era longa, irmão, e eles iam para Jerusalém. Olha, da onde eles saíram, de Jericó, fica em torno de uns 200 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais baixa que existe sobre a face da terra. Eles iam para Jerusalém, que era em torno de 750, 800 metros acima do nível do mar. Vocês sabem que Jerusalém é um morro, tá, irmão? É um morro, é uma planície, é lá em cima. Lembra quando Davi foi conquistar aquela cidade, que o nome dela era Jebus? Você lembra dessa história? Que o pessoal de Jebus ficava lá tirando chacota com ele, cuspindo em cima dele. Tu nunca vai subir aqui, tu nunca vai subir aqui. O dia que tu subir, tu vai estar tão cansado e tão cansado, que os cegos e os coxos é que irão lutar contigo, porque tu vai estar muito cansado. Aí Davi ficou aborrecido, porque não conseguia invadir a cidade de Jebus. Ele perguntou, quem vai invadir essa cidade por mim? Aí os valentes de Davi conseguiram uma brecha, entraram pelo rio, surpreenderam os habitantes de Jebus, mataram todo mundo, conquistaram a cidade, trouxeram a cidade para Davi, e Davi trocou o nome da cidade para Jerusalém, a cidade de Davi. Naquele dia foi um dia de matança, mas Jesus estava indo para lá. Jesus já estive lá várias vezes. Aquele mesmo cego e o coxo que falaram que o receber Davi, receberam Jesus e foram curados. Sim, foram curados. Os cegos e os coxos, um descendente de Davi chegou lá para curá-los. Então, a cidade de Jerusalém é um morro, bem difícil. Imagina, quase 1 quilômetro de subida. Você subir 1 quilômetro é muito difícil. Quando eu fui a Portugal, lá é só morro. Então tu só vive subindo. Tu nunca anda reto. Ou tu anda subindo, ou tu anda descendo. É ruim. Aqui em Macapá é maravilhoso, porque você anda praticamente numa terra plana. Então era uma subida íngreme, e que ele começou essa caminhada. Então, quando chegou lá pertinho de Betfage, ele disse assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Descem naquele vilarejo ali, e vocês vão encontrar um jumentinho. Um jumentinho. Uma cria de jumenta, que ninguém montou ele. E eu quero que vocês vão lá, vocês possam desamarrá-lo. E se alguém perguntar, diga assim: o mestre precisa dele. Eu sei lá o que o Espírito Santo de Deus fez na cabeça do dono lá do jumento. Mas já tinha um acordo espiritual, que aqui um dia que o Senhor precisasse daquele homem, haveria um sinal. E o sinal seria: o Senhor vai precisar de ti. Então quando eles foram lá pegar o jumento, a pedido do Senhor, o dono perguntou: ei, o que é isso? Está levando o meu material, levando o meu poçante, levando o meu carro? Ele falou: o mestre precisa dele. Na hora ele entendeu. Eu não sei se foi por sonho, se foi através de um profeta, eu não sei se foi através de um anjo, mas ele entendeu o sinal. O sinal é: o mestre precisa de você. Pois Deus está falando hoje aqui com você: o Senhor precisa de ti. Atenda o chamado do Senhor Jesus Cristo. Aí eles foram lá pegar o jumento. Pegaram, levaram até o mestre, colocaram umas roupas em cima, ajudaram Jesus a subir no jumento. E agora era a hora de, já chegando ali em cima no Monte das Oliveiras, era a hora de descer. O Monte das Oliveiras também é alto. Antes de chegar em Jerusalém tem o Monte das Oliveiras. Aí então eles subiram, colocaram um jumentinho, começaram a subir até o Monte das Oliveiras.
E aí a pergunta é, mas por que que o Senhor então usa um jumento ao invés de um cavalo? Para se cumprir a profecia de Zacarias, que diz assim, você pode ler para mim? 1, 2, 3. Oh, glórias a Deus. Todas as promessas precisavam ser cumpridas, e essa também seria cumprida. O Senhor Deus então pega o jumento para se cumprir essa profecia que estava em Zacarias, que profetizou muitos e muitos, centenas de anos antes de Jesus chegar lá. Zacarias já tinha visto e tinha dito: ei, filha de Sião, te alegra, Jerusalém, aí vem o teu rei, sentado em um jumentinho, cria de jumenta, ele é o teu Deus. Eu imagino Zacarias vendo essa cena. Por que então não é um cavalo, pastor? Porque o cavalo era o símbolo de uma guerra, era o tanque de uma guerra. Naquela época não tinha tanque. Então todas as vezes que os conquistadores entravam nas cidades, eles sentavam em cima de cavalos, para mostrar o seu poder da guerra, o poder da força, o poder da vida e o poder da morte. Mas ali vinha um rei diferente. Aquele rei era diferente. O jumento é um animal pacífico, e para completar, ele nunca tinha sido montado por ninguém. Era um animal ainda virgem, totalmente humilde, mas ele foi escolhido, segundo estava escrito, um animal sem defeito, um animal que ainda não tinha sido usado, e ele carregou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O jumento é o símbolo da humildade, meu irmão, da humildade, e a humildade carrega a paz. Quando você é humilde, você tende a caminhar com paz no coração. Toda vez que você traz a humildade, a paz vem em cima dele. E Jesus é o príncipe da paz. Naquele dia foi assim. Vai ter um outro dia que está registrado no livro de Apocalipse 19. Aí vai ser uma outra história. E eu queria que você abrisse Apocalipse 19. (19:11) 19:11 diz assim, isso foi João que viu, e diz assim: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largado vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Um dia eu estava lá na clínica de nefrologia, muitos anos atrás. Eu estava no salão e aproveitei para falar sobre a volta de Jesus Cristo. E um paciente virou para mim e falou em voz alta. Eu já estava lá do outro lado, porque assim, a nefrologia fica de um lado, o paciente do outro lado. Eu estava ligando um outro paciente, ele falou assim de longe, para todos ouvirem. Ele disse: Jesus não irá voltar mais. Não irá voltar, rapaz, porque ele não é besta. Ele não voltará mais aqui só para pegar porrada de novo. Foram este linguajar que ele usou. Eu disse: ele vai voltar sim, mas agora ele não vem pegar porrada, agora ele vai dar porrada. Isso a gente conversa numa outra pregação, mas agora vamos falar quando ele veio montado em um jumentinho. Aquele dia, o Senhor veio humilde trazer a paz. Ele não vinha trazer a guerra. Ele não vinha julgar as pessoas. Ele vinha dar perdão e vinha salvar as pessoas. E lá vem ele. Uma multidão vinha seguindo ele. As pessoas correram e pegaram folhas de árvores e começaram a fazer um caminho como se fosse flores para os conquistadores, só que eram folhas de árvore, porque estava entrando o Rei dos Reis. Jesus vinha descendo agora o Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras também é bastante alto. Então ele vai descendo e as pessoas começaram a cantar o Salmo 118 e dizia: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana é uma palavra em hebraico que quer dizer: salva-nos Senhor, salva-nos Deus. As pessoas começaram a gritar e a clamar. Algumas pessoas começaram a ficar preocupadas e disseram: manda eles se calarem, o Império Romano está aqui, a cidade está cheia. Se eles ouvirem que você está sendo proclamado como rei, eles vão mandar te matar. Manda eles se calarem. Jesus vira e disse: se eu mandar eles se calarem, as pedras clamarão, porque eu sou rei. No meio daquela coisa toda, daquela euforia danada, Jesus para um pouco. Eu estava vendo uns documentários sobre Jerusalém, tem exatamente o ponto exato aonde Jesus para. E ali, eu vou lá, cara, eu vou lá em nome de Jesus, eu vou levar um bocado de vocês junto comigo, entendeu? E dá para ver certinho o pórtico dourado, e foi ali onde hoje é considerado lá o lugar do pranto, aonde Jesus chorou. E Jesus para e começa a chorar. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te reunir os teus filhos, como uma galinha que reúne os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Estava fechado teus olhos, e tu não atendeste o dia da oportunidade que eu te dei. Mas vai chegar dia que tu serás cercado por todos os lados. Os teus inimigos te cercarão, e esta cidade será destruída, teus filhos morrerão, e não ficará pedra sobre ti. Sabe, irmãos, durante essa caminhada eu vejo várias vezes Jesus se mostrando como Jesus. Ele se mostra como profeta, ele se mostra como rei, e naquela hora ele está se mostrando como pai. Como pai. Aí Jesus então começa a lamentar e chorar. 33 anos depois que ele falou isso,
no ano de 66, houve uma revolta de Jerusalém, que foi sitiada e cercada durante 4 anos pelo Império Romano. E no ano 70, as palavras de Jesus foram cumpridas. Toda a cidade foi destruída. Todas as pessoas foram mortas e expulsas de lá. Foi a última vez que o templo ficou de pé. Aquele choro, aquela profecia se cumpriu. Pois hoje eu digo para vocês, olhando sobre a face, quantas vezes Jesus quis te reunir debaixo dos seus olhos, como uma galinha chama seus filhinhos. Quantas vezes Ele te chamou ao arrependimento, quantas vezes Ele te chamou para fazer a sua obra, mas você não deu ouvidos, você não aproveitou a oportunidade. Mas vai chegar o dia que você será cercado de todos os lados, e você não terá para onde correr. Apenas uma chance lhe dará. Dobre seu joelho ao Senhor, clame a Deus pela sua misericórdia, pelo príncipe da paz. Era uma festa digna de um rei humilde, o Rei dos Reis. Lá está ele olhando para a entrada de Jerusalém. Imagina o seu coração muito, muito triste. Era a última vez que ele ia entrar lá. Mas uma mudança ia ocorrer. 8 dias depois dele entrar nesse portão aí, que é considerado portão dourado. Se vocês conseguirem olhar direitinho para essa imagem, vocês vão entender um pouquinho. Esse portão é o portão exato por onde Jesus passou. Ele é o fundo. Ele não é da frente. Ele é do outro lado, do fundo do templo. Como Jesus é humilde. E você sabe por que ele entrou por esse portão? Jerusalém tinha vários portões. Esse era o do fundo. As pessoas normalmente entravam pelo da frente, porque normalmente os da frente eram os mais bonitos. Mas era por esse que tinha a profecia, que ele entraria por onde o sacerdote leva o bode expiatório. Durante todo o ano, e na época da Páscoa, se separava um bode, e esse bode era fruto de orações, e esse bode saía por esse portão, ia até o deserto, e lá ele seria imolado como oferta pela purificação dos pecados. Pois agora, o Rei dos Reis seria imolado para a purificação dos pecados, e era por isso que ele precisava entrar por essa porta. E existe uma profecia em Malaquias, que um dia ele vai voltar a entrar nessa porta. Novamente ele vai entrar nessa porta. Amados irmãos, se você reparar, hoje essa porta está fechada. Ela está fechada há muitos e muitos anos atrás, pelo um rei muçulmano que a fechou. Jerusalém foi conquistada várias vezes, foi reconquistada, conquistada novamente. Ele fechou porque ele sabe da profecia, que um dia o Messias vai entrar naquela porta. Eles sabem. E sabe o que eles fizeram para impedir o Messias de entrar naquela porta? Eles fecharam a porta e fizeram um cemitério na porta. Vocês conseguem perceber que aí é um cemitério? Dá para vocês perceberem? Aí estão enterrados muçulmanos, porque eles sabem que um sacerdote, para entrar no templo, não pode passar por cemitério. Porque se ele tocar ou passar no cemitério, ele não estará mais puro e não poderá fazer o ritual de purificação. Essa foi a estratégia dos muçulmanos. Mas eu lhe digo, a profecia vai se cumprir. Um dia esse portão vai se abrir e o Rei dos Reis, glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus!
8 dias depois, aquela festa toda mudou. 8 dias depois, as mesmas pessoas que estavam louvando o nome do Senhor, elas estavam dizendo: esse não vale de nada. Como é que pode um povo todo, que uma semana antes estava adorando a Jesus, uma semana depois estavam crucificando o Senhor? E Deus me fez refletir sobre isso, que tudo pode mudar, mas o nosso Deus não muda. E tanto o dia da entrada triunfal de Jesus, que é nesse período agora do Domingo de Ramos, agora a festa de Domingo de Ramos, como também o sacrifício daqui a uma semana, todas essas duas situações estão no controle de Deus. Tanto a tua festa, quanto também a tua dificuldade, está no controle de Deus. A festa a gente vai deixar para o domingo que vem, mas a palavra eu quero deixar hoje para você. Jesus não se iludiu com essa festa. Ele sabia muito bem o sacrifício que ele teria que fazer. E a festa se tornou numa grande tribulação, mas ele sabia que tudo estava no controle de Deus. Então, meu irmão, se o momento para você está difícil, saiba que Deus não muda. Se o dia para você está bom, saiba que Deus não muda. Só não esqueça que Deus está no controle de tudo e Ele não muda. Eu não sei, irmão, como é que você está, mas hoje, aqui nesse lugar, nós queremos orar por você. Eu não sei se você está vivendo um momento de festa, ou se você está vivendo um momento de luto, mas eu só sei que o Deus que está aqui, Ele não muda, e aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. E é esta mensagem que eu quero dar para você. Hoje nós falamos sobre a festa. Domingo que vem eu completo essa pregação falando sobre o sacrifício e a nossa maior vitória, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor.